Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui nós temos três moléculas, três compostos e vamos dar o nome aos três compostos aqui segundo as regras da IUPAC. Aqui temos uma tabela que tem algumas das regras básicas de nomenclatura que nós vamos utilizar para dar um nome aos compostos que estão apresentados acima. Então, o nome de um composto, a gente pode dizer que ele é separado basicamente em três partes. A primeira parte é o prefixo, que tem relação com o número de átomos de carbonos. A segunda fase é o intermediário, que tem a relação com a saturação da cadeia. E quando eu digo saturação da cadeia, você tem que pensar sobre o tipo de ligação química que tem entre os átomos de carbono, ou seja, existem ligações que podem ser do tipo simples, duplas ou triplas. Aí, dependendo do caso, a molécula você vai ter duas ligações simples, ou duas, três, quatro, 10, sei lá, 100 ligações simples. Sempre que só tiver ligações simples, que é desse tipo aqui, representada por um tracinho entre dois átomos de carbono, só ligações simples você fala que você tem uma cadeia que é saturada. Aí você fala, não, eu tenho uma cadeia que tem várias ligações simples, professor, mas no meio, entre elas, eu tenho uma ligação assim, ela é diferente. Isso daqui é uma ligação do tipo dupla. Tem dois tracinhos, representa uma ligação dupla, tá? Tendo uma ligação dupla apenas dentro de uma cadeia que, sei lá, tem 30 ligações simples, você vai vir aqui nessa tabelinha nas insaturações. Professor, mas vai ser insaturado porque tem uma dupla só? Sim, tem uma dupla, já é insaturação, tá bom? Aí se você tiver, por exemplo, opa, fui pro lado. Aqui, por exemplo, se você tiver uma tripla ligação entre átomos de carbonos, você tem uma insaturação também, só que é insaturação do tipo tripla, tá bom? Então, quando você fala de insaturações, se você tiver apenas uma dupla, apenas uma tripla no meio de uma cadeia enorme, cheia de ligações simples, você já tem insaturação, tá bom? As cadeias saturadas são aquelas cadeias que só tem átomos de carbono fazendo ligações simples entre si, em toda a cadeia. Se tiver uma dupla ou uma tripla, pronto, já é insaturada. E aí a gente vai dar um nome um pouquinho diferente, dependendo da sua insaturação, tá? Dependendo também da quantidade de insaturações. Por exemplo, eu falei aqui que eu tenho uma dupla. Você poderia ter duas duplas, três duplas, quatro duplas, sei lá, duas triplas. Tá? Insaturações não acontecem uma vez só dentro de uma cadeia. Isso vai depender de molécula para molécula. Bom, a última parte do nome vai depender do sufixo. O sufixo tem relação com a função orgânica. Temos aí funções como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, dentre outros que não estão apresentados aqui. Para a gente ter uma função do tipo hidrocarboneto, que é o tema da nossa aula, ou seja, todas as moléculas são hidrocarbonetos neste caso, a gente vai sempre colocar a terminação O, ou seja, a palavra, a letra, né, a letra O no final do nome aí do nosso composto. Como você sabe que você tem um hidrocarboneto? Sempre que na sua molécula você só tiver átomos de carbono e hidrogênio, você tem um hidrocarboneto. Então beleza, professor. Só carbono e hidrogênio. Se tiver, sei lá, oxigênio, se tiver flúor, se tiver nitrogênio, sei lá, qualquer outro átomo dentro de uma molécula, então você não tem um hidrocarboneto, tá bom? Agora, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então vamos lá, vamos começar a dar um nome aí para os nossos compostos. A primeira molécula que a gente tem aqui, ela, lembrando o seguinte, tá? Isso daqui, pessoal, é para a gente dar nome a uma cadeia da qual a gente vai ficar chamando de cadeia principal, tá? E toda essa tabelinha aqui a gente utiliza ela para dar um nome à cadeia principal. O que é a cadeia principal numa molécula? Eu vou representar uma molécula aqui, ó, tá na forma em linhas. Essa molécula ela pode ter, eu vou deixar com uma cor diferente para vocês prestarem bem atenção, ó. Aqui em verde eu vou deixar as ramificações dessa cadeia principal. Aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu vou colocar outra ramificação. Então, ó, o que é a cadeia principal? É tudo isso que está em azul. É a parte que tem o maior número de átomos de carbonos. Vocês podem notar que a parte com o maior número de átomos de carbono que vocês têm é essa parte que estava em azul aqui. Então, se você tem o maior número de átomos de carbono dentro de uma cadeia
seguindo uma determinada linha, essa é a cadeia principal. Você vai dar um nome para a cadeia principal segundo estas regras aqui, tá bom? Desta tabela. Professor, e o que não faz parte da cadeia principal? Esses negócios aqui, ó, essas ramificações, o que você vai fazer com elas? Você vai dar um nome, é parecido com a forma que a gente dá nome para os prefixos, tá? Aí eu vou falar da nomenclatura deles. Basicamente, é igual a de prefixo, só que com a terminação "il", tá? Isso para as ramificações, ou seja, para os ramos que a gente vai ter aí dentro da nossa molécula, tá bom? Então, ó, a gente vai dar uma observada, a gente vai trabalhar primeiramente, vamos ver aonde que a gente tem cadeias principais. Por exemplo, essa primeira molécula, vamos tratar essa aqui como a primeira molécula. A gente vai falar que a cadeia principal pode ser essa linear aqui, ó, tá? Tem gente que acha que cadeia principal só é linear, não é? Não, hein, galera? Eu poderia falar assim, ó, essa parte de baixo aqui também, ó. Isso aqui é a cadeia principal. Ah, mas ia mudar alguma coisa, professor? Não ia mudar nada. A cadeia principal tem que ter o maior número de átomos de carbono. Essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar. Então, ó, se eu contar reto, 1, 2, 3, 4. Tem 4 átomos de carbono, certo? Então, essa vai ser minha cadeia principal. Eu vou considerar ela reta aqui. Se isso aqui é a cadeia principal, vamos deixar ela, esses 4 átomos aqui, ó. Vamos deixar a cadeia principal grifada aqui, para a gente saber o que é a cadeia principal e o que não é. Professor, aquele CH3 lá embaixo, então, ele é a nossa ramificação, certo? Certo. O de baixo é ramificação. Ele está fora da cadeia principal. Vamos dar nome aí, primeiro, tá? A primeira parte do nome você coloca para sua ramificação. Então, quantos átomos de carbono você tem dentro da sua ramificação? Só tem um átomo de carbono, não é? Então a gente vai vir aqui, olha o prefixo. Esse prefixo aqui, pessoal, ele é bem importante porque ele vai dar sempre o nome da sua cadeia principal. Lembra que a cadeia principal é prefixo mais o intermediário mais o sufixo, tá? É nessa ordem aqui você monta o nome da cadeia principal. Só que o prefixo também vai dar nome para a ramificação, só que com a terminação "il", tá bom? Então vai ficar assim, ó. Só tem um átomo de carbono, você escreve a palavra met, tá? Então, ó, o nome dessa ramificação aqui é met e terminação de ramificação que é "il". Então você fala que o nome da ramificação é metil, beleza? Então você pode escrever aqui no nome já a palavra metil. Vou colocar aqui, metil. E na frente do nome da nossa ramificação, a gente escreve o nome todo da cadeia principal. Quantos átomos de carbono temos na cadeia principal? A gente tem 4, professor. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então você pode escrever metil, met é próprio but. É but quando você tem 4 átomos de carbono, então você coloca aqui. É junto, tá, pessoal? Parece que eu escrevi meio separado ali, mas é junto, ó. Metil, but, certo? Por que but, professor? De onde você tirou isso aqui, ó? 4 átomos de carbono, tudo lá no prefixo. Não é but que escreve? Então a gente escreveu lá, but. Só tem ligações simples, ó. Se vocês observarem, a gente só tem ligações do tipo simples aí. Então a gente escreve o que? Quando a gente tem uma cadeia que é toda saturada, só ligações simples é saturada. A gente vai escrever a palavra an. Então, butan. E a terminação de hidrocarbonetos é a letra O, né? Então, butano é hidrocarboneto porque só tem átomos de carbono e hidrogênio. O nome ficou metilbutano. Professor, tem que localizar essa minha ramificação, não tem? No caso do butano, não precisa, porque sua ramificação, como você só tem aí uma ramificação metil, né? Não tem como você fazer de um jeito diferente essa molécula, tá? Professor, eu poderia estar com a ramificação aqui nesse outro carbono, mas aí a numeração seria a mesma, né? Tipo assim, pessoal, se você quiser numerar, você pode. Você ia falar o seguinte, que o metil está no carbono 2, 2-metilbutano. Tá vendo que ele está aqui, ó, no carbono 2? Você pode numerar se você quiser, mas não precisa no caso do butano, tá? Não existe ambiguidade para o metilbutano. Beleza? Escrever então 2-metilbutano ou só metilbutano vai estar correto nesse caso aí.
Só que o professor, se ele observa que você coloca o 2 no metilbutano, ele pode pensar, pô, meu aluno não sabe que esse caso aqui é ambíguo, tanto faz. Escreve metilbutano que está certo. Mas beleza, vamos lá. A próxima molécula que a gente tem aqui, segunda molécula. Olha, essa aula vai render, hein, galera? Já estamos em 10 minutos aqui. Agora vai começar a segunda molécula, mas tá bom. Eu coloquei um pouquinho mais de moléculas, 3 moléculas por aula, na verdade, agora. Porque nas aulas passadas eu estava colocando uma, tinha outras que eu tinha colocado 2, mas a maioria dos casos era uma só. E aí alguns alunos pediram, põe mais exemplo, coloca uns 3 no mínimo aí, professor. Aí eu vou botar 3 em cada uma, para a gente ter mais prática. Mas pessoal, deem uma olhada na playlist do canal, tem um monte de vídeo sobre isso. Não assiste uma aula dessa aqui e fala, tá bom, tá? Vai lá, assiste um monte de aula só sobre nomenclatura, beleza? Então vamos lá, ó. Continuando aqui. O que é a cadeia principal nesse caso? Olha só, agora eu vou ditar uma regra. Anota essa regra, lembre dela. Não vou escrever isso aqui não e também não tenho anotado. A cadeia principal, primeiro, você sabe que ela é a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Beleza. Mas, quando você tem uma insaturação aqui, ó, dentro de uma cadeia, a cadeia principal tem que ser a que tem o maior número de átomos de carbono, mas que também tenha dentro dela, tá, a insaturação. Vamos supor que tem aí algum tipo de caso que você tenha, sei lá, o maior número de átomos de carbono, só que tem menos insaturações. Você vai pela ordem de insaturações. As insaturações têm que estar dentro da cadeia principal. Como assim, professor? Muito simples. Ó, vamos colocar aqui uma molécula bem grande aqui. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui para baixo eu vou colocar uma insaturação. E aqui para cima eu vou colocar outra insaturação. A cadeia principal, pasmem vocês, meus queridos, ela é essa daqui, ó. Professor, mas não é a que tem o maior número de átomos de carbono. A que tem o maior número de átomos de carbono, se eu fizesse aqui, ó, reta, ela inteira. Mas a regra é clara e diz pra gente, insaturações primeiro, depois o número de átomos de carbono, tá bom? Então, tem que ter insaturação dentro. Nesse caso, não tem esse problema. O caso que a gente vai estudar aqui, não tem esse problema. Porque você tem aí a dupla ligação aqui no meio, mas ela está no meio do maior número de átomos de carbono, tá? Se você quisesse, por exemplo, dá para falar que essa daqui é a cadeia principal, né? Essa parte aqui. Professor, mas dá para falar que é a cadeia principal aqui, ó, também? Dá, não tem problema nenhum. Tá? Então, assim, essa é difícil de errar. Eu só estou antecipando aí casos futuros que virão. Então, ó, a gente vai pegar, vou numerar aqui, ó, 1, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3 e esse vai ser o carbono 4. E aí eu vou falar mais uma coisinha para vocês. Olha só, essa é a nossa cadeia principal, tá bom? Tem a insaturação dentro dela. E eu enumerei, observe, o carbono 1 é esse de baixo, o carbono 2 é aquele de cima, o 3 e o 4. Professor, você pode enumerar assim, ó, 1, 2, 3 e 4? Desse outro jeito? Não pode. Por que não? Porque a cadeia principal, a numeração dela, ela tem que começar de um lado que seja o mais perto da insaturação, beleza? Essa, se eu contando daqui, ó, 1, no carbono 2 está em saturação. Professor, mas se eu começasse 1 e aqui 2, também estava na insaturação. Só que tem que ser mais perto da insaturação e mais perto da ramificação, tá? Então, esse lado aqui, no carbono 2 eu tenho a ramificação, que é o CH3, e tenho a insaturação. Observe que a insaturação, que é a dupla ligação, está entre o carbono 2 e o 3. Mas a gente, quando vai dar a localização da insaturação, a gente sempre vai utilizar o menor dos dois números. Então, está no carbono 2. Como que a gente dá o nome para esse bicho aí, professor? Vou dar nome primeiro, pessoal, para a cadeia principal. Agora eu vou fazer diferente. E depois eu coloco aqui o nome da ramificação lá no início do nome, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos separar aqui. Olha só. Cadeia principal tem 4 átomos de carbono, então o nome é but. 4 átomos de carbono é but. Eu estou tirando isso aqui da tabelinha.
Não estou voltando toda hora, pessoal, para mostrar, porque a gente já teve aula sobre isso, né? Então, eu acredito que você não esteja caindo de paraquedas nessa videoaula, né? Mas se tá, eu acho que dá para acompanhar o nível que está bem levinho. Então, ó, boot, porque temos 4 átomos de carbono, então a gente chama de boot, né? A gente já viu isso aí na primeira molécula. Agora, eu tenho uma insaturação. Em qual carbono que está? Entre o 2 e o 3. O menor número é o 2, então você coloca boot, tracinho para separar letras de número, 2, que é a localização do carbono em que está começando a insaturação, a ligação dupla. Boot 2, tracinho de novo para separar da palavra que vai vir, ó. Quando você tem uma dupla, a palavra da insaturação é em. Então nós temos boot 2 em. E a terminação, que é o nosso sufixo, vai ser o O de hidrocarbonetos, porque na molécula só temos átomos de carbono e de hidrogênio. Então, but2eno, esse é o nome da cadeia principal, que é a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono, né? E que tem dentro dela a insaturação, a dupla ligação. Agora, a gente tem também aqui a ramificação. Só tem um átomo de carbono. Como que chama quando só tem um carbono? Chama match. Eu tenho, é uma insaturação, então a terminação é il, né? Então, ó, metil é o nome dela. Então, a gente pode colocar aqui também um metil, tá? Na frente a gente escreve metil. E aí você pode deixar a numeração se você quiser. Mesma coisa, né? Não precisa nesse caso, é ambíguo, mas vamos botar aqui, ó. 2-metil 2-eno. Desculpa, 2-metil but 2-eno. Então tá aí o nome completo. Vocês percebem que cada etapa, cada parte do nome significa uma coisinha, né? Então, ó, agora vamos para o último caso. Cadeia principal. Professor, aqui pode ser assim, ó. Tem aqui, ó, os 4 átomos de carbono? Não, não pode. Por que não, professor? Não é igual? O reto aqui também são só 4. É, mas reto, qual que é a diferença? O que a gente tem aqui? A gente tem reto, 4 átomos de carbono e a insaturação, a dupla ligação, né? Tem que ter ela. Ah, tá. Então pode ser assim, ó. Tem a insaturação, mas não é o maior número de átomos de carbono? Não, não pode. Tem que ter todas as regras juntos. Mas se não desse, apenas se não desse, pessoal, para você ter o maior número de átomos de carbono e a insaturação junto, aí você iria preferir falar só da insaturação. Tá? Nesse caso dá para você falar que vai ser reto, beleza? Então, ó, a gente coloca aqui, isso aqui é a nossa cadeia principal. Como é que a gente vai numerar essa cadeia? Da direita para a esquerda para a direita, tanto faz? Tanto faz não, né? É do lado que está mais perto da dupla ligação e mais perto das ramificações. Lembrando que a prioridade máxima é da dupla ligação. Então, carbono 1 é esse, carbono 2 é esse. Prioridade máxima é entre esses dois termos, né? Entre ramificação e dupla, a dupla tem prioridade máxima. Máxima também não, né, professor? Põe uma função aí para nós ver. Aí não é máximo. Então, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Então, qual que é o nome que a gente dá quando temos 4 átomos numa cadeia principal? Ou numa cadeia qualquer? A gente escreve a palavra but, não é? Então, vamos botar but porque são 4 átomos de carbono. Agora, eu tenho uma dupla ligação que está entre o carbono 1 e o carbono 2. A numeração dela, então, eu vou colocar que ela nasce no carbono 1. Né? A gente coloca um tracinho e aí a gente escreve o número 1. But 1, eu encontro a dupla ligação. Dupla ligação, ó, lembra a palavra que a gente escreve é o en, né, de alceno. Então a gente coloca but, tracinho um en e a terminação o de hidrocarbonetos. Só temos átomos de carbono e de hidrogênio dentro da molécula. Aí beleza. Aí agora eu preciso dar o nome aqui da minha ramificação. Ramificação aqui, ó, só tem um átomo de carbono, escreve match. A terminação de ramificação do ramo, né, é o il, então fica metil. Em qual carbono que está aí esse metil? Ele está no carbono 2, ó. Observem que está no carbono numerado como 2. Então a gente vai escrever 2 tracinho metil. Coube aí? Coube aí, beleza. Então 2-metil but 1-eno. O outro era o 2-metil but 2-eno e 2-metil butano. Uma maravilha, né? A aula está durando aí uns 20 minutos.
mas deu pra gente aprender coisa pra caramba, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. A gente vai se encontrar na nossa próxima videoaula falando mais sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Por hoje é isso daqui. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa aí, volta no vídeo, tenta ver se está bem claro. Se não tiver, aí pergunta nos comentários. Forte abraço, galera, e até a próxima.